Então a gente inicia as discussões sobre transtornos da consciência, né? Transtornos da consciência. Quais são estes possíveis transtornos da consciência? Então a gente vai ter alguns transtornos da consciência que são breves, que passam rapidamente, como a síncope, crise epilética, crise psicógena. Todos esses são transtornos que aparecem e somem e têm uma causa etiológica, né? E aí a gente precisa descobrir essa causa etiológica para cessar esse transtorno. Outros transtornos são os transtornos que já não são breves, né? São estabelecidos, mas podem ser reversíveis, né? E esses vão ser o delírio, o estado de confusão, o estado confusional agudo, estupor e coma, né? E aí a gente tem uma variante que é a obnubilação. A obnubilação é quase que um estado em que o paciente ele não organiza pensamentos, ele só responde se sim ou se não com muita sonolência também. E a gente tem os transtornos que são irreversíveis de fato, né? Que é o estado vegetativo ou a morte cerebral confirmada. E aí a gente vai identificar a diferença entre esses, né? Então o livro vai trazer primeiro a discussão de delírio e estado confusional agudo, depois a discussão sobre obnubilação, estupor e coma, e depois a discussão e aí vai explorar melhor a discussão sobre esses achados, né? Vai trazer também terapêutica, explicar estado vegetativo e morte cerebral, que são os finais, né? E a gente vai fazer uma leitura mais aproximada de todos esses termos. Então, para começar com delírio ou estado confusional agudo, né? Então, é um estado psíquico anormal de causa usualmente orgânica, e ele é um estado que vai mudar, vai transtornar o pensamento, vai transtornar a memória, transtorna a conduta do paciente, né? Usualmente se resolvem ou melhoram depois de um sono profundo, porém, em alguns casos não. E é muito comum para os pacientes de idade avançada, né? Então, nos pacientes de idade avançada, de 25 a 50% dos pacientes ingressados, sobretudo no pronto atendimento, a gente vai ter esses pacientes apresentando aí algum nível de delírio ou estado confusional agudo, né? Entre essas causas, são todas as causas que produzem agressões no sistema nervoso central, né? E a gente vai ter que fazer uma procura para entender a causa, para poder compreender a causa e fazer o tratamento, mas o que é combatido é a causa e não o estado confusional, né? O estado confusional ele é mantido, né? Caso seja necessário, a gente vai ver aqui a utilização medicamentosa para manter um caso de estado confusional, para reduzir esse nível de estado de confusão. E aí ele vai se desenvolver em algumas horas ou dias, pode ser até dias, porém menos de uma semana, e as características dele são, então onde que ele vai alterar esse comportamento do paciente? O paciente vai ter, primeiro ponto, flutuações no nível de vigilância, né? Então esse paciente, ele em alguns momentos está extremamente alerta, em alguns momentos está bem sonolento, né? Isso são flutuações no nível de vigilância. 2. Transtornos do curso de pensamento, onde esse paciente começa a confundir lugares e pessoas, ele fica desorientado também, não sabe exatamente onde está. Esses são transtornos do curso de pensamento. 3. Alterações da atenção, né? O paciente bastante distraído. 4. Percepção, o paciente começa a ter alucinação ou ilusão. 5. Mudança na conduta, né? O paciente fica agitado, irritado ou agressivo. Ou então também pode ser uma depressão nessa conduta, né? O paciente apático ou inativo de fato. 6. Vão ser alterações na memória, onde por um lado ele pode ou lembrar com muita dificuldade de eventos passados, ou não fixar nova informação, né? Não fixar nova informação, que é o problema com a curta memória.
7, alterações no sono, e aí pode ser insônia ou inversão do ritmo de vigília, né? O paciente passa a ter mais sono durante o dia e menos sono durante a noite, isso não era comum para ele. E esses são 7 pontos aqui onde a gente pode ter a alteração num estado de confusão, né? Num estado de delírio. E aí, como que se realiza o diagnóstico? Diagnóstico, anamnese, né? Diagnóstico é clínico, sobretudo clínico, a gente pode ter algumas provas complementares aí, caso o diagnóstico clínico vá excluindo algumas etiologias. A gente tem, então, primeiro, uma busca intensa por possibilidade de tóxicos, né? Por causa tóxica, né? Por fármacos, sobretudo nos pacientes mais idosos, né? Porque a gente já imagina num estado confusional, ou antes de um estado confusional, o paciente idoso tem dificuldade para fazer o uso da própria medicação, ou de qualquer medicação, confundir medicação, tomar o médico de outro paciente, ou enfim, causas diversas, né? Ou pode ser também uma alteração metabólica, a gente já entende e vai ler melhor ali no Harrison, que, por exemplo, uma insuficiência hepática aguda, ou não necessariamente aguda, mas crônica progressiva, né? Ela pode ter essa afecção aí de produzir confusão ou até estados mais graves, como o coma, o estupor e obnubilação. E aí, se for o caso, se a anamnese por si só não descarta ou não confirma diagnóstico, a gente começa a fazer alguns exames de urgência, né? Exames básicos mesmo, nesses exames a gente consegue já identificar, fazendo transaminase, amônio tóxico, já identificar como está a função hepática e se é esse o caso, o desequilíbrio eletrolítico, se esse paciente está hipoglicêmico, por exemplo. Já é bastante interessante fazer esse tipo de análise, né, no primeiro momento, para descartar algumas causas. O eletroencefalograma pode ser uma exploração muito útil também, porque no eletroencefalograma aparentemente a gente tem uma entidade que chama atividade de fundo, e essa atividade de fundo tem um padrão de funcionamento fisiológico, e aí com uma alteração como essa, uma alteração de confusão, vão mudar, a gente vai observar outros padrões no eletroencefalograma, né, em diferentes posições, e aí dá para identificar também estados de mal epilético, né. E aí, o exame de imagem permite a gente detectar algumas falhas em estruturas e lesões em estruturas encefálicas, né, infarto, herniações, por exemplo, hemorragia ou tumor, e o líquido cefalorraquídeo para a gente excluir infecção meningoencefalite. E aí, o tratamento, obviamente, depende da etiologia, a gente vai tratar a etiologia e, quando seja necessário, corrigir o estado de confusão, né? Aqui o livro traz a ideia de que se esse paciente precisa de intubação, a gente não consegue intubar, se esse paciente precisa de acamação, a gente não consegue acamar, ou respiração mecânica, né, que é o que eu acabei de falar. O medicamento mais clássico é o haloperidol, que é utilizado, pode ser via oral mesmo, ou via endovenosa. E aí, se não funcionar, a gente tem alguns novos neurolépticos, como quetiapina, olanzapina, risperidona e ziprasidona, né? Então, para esse caso de delírio estado confusional agudo, é importante que a gente entenda aqui quais são as possibilidades de alteração, né, no estado de vigília desse paciente, como diagnosticar, que etiologias observar, que testes realizar, e para manter o paciente calmo, utilizar alguma medicação neuroléptica, aí, que é o caso do haloperidol, por exemplo. Agora, para falar sobre os 3 estados de obnubilação, estupor e coma. Então, são graus crescentes da diminuição do nível de consciência, alerta ou vigilância, né? Então, e a gente tem 3 princípios fundamentais para manejar um paciente que está num desses 3 estados, né? Primeiro, entender que o coma é uma síndrome, né? Uma apresentação de diversos sintomas, sobretudo neurológicos,
que estão relacionados a uma doença subjacente. Então, tem uma etiologia de base para que aconteça um coma. Segundo ponto, o diagnóstico e o tratamento são urgentes no paciente que está apresentando esses 3 graus aqui no nível de consciência, porque se não trata, esse paciente vai ter dano cerebral irreversível. Terceiro ponto é a manutenção vital do enfermo, a manutenção de vida do enfermo precede qualquer manobra diagnóstica. A gente não pode tomar uma decisão para tentar fazer o diagnóstico do paciente se essa decisão for atrapalhar no mantenimento, na manutenção da vida do mesmo, né? E aqui a gente tem o livro trazendo medidas imediatas. Um paciente com coma numa sala de estabilização. Então aqui a gente tem o livro trazendo pra gente quase que uma sugestão de conduta, né? Quase que um fluxograma da conduta do físico emergencista aí, ou do físico de maneira geral, numa sala de estabilização de pacientes, né? E aí, tô mudando a cor aqui para não confundir muito, mas a gente tem diversos pontos para acompanhar. Eu vou fazer uma leitura só para ficar registrado desses pontos. Então, deve-se comprovar que o paciente está de fato inconsciente, né? Que ele está de fato em um desses graus aqui e não em algum outro estado, né? Não é uma crise psicogênica, não é uma tetraplegia que foi produzida, não é mutismo acinético, e que a gente vai compreender melhor o que é em instantes. Então, primeiro ponto, comprovar que esse doente está de fato inconsciente. Segundo ponto, a gente tem que descartar ABC. Então, fazer ABC de trauma, A de airway, B de breathing, C de circulation, analisar esses 3 pontos aqui e descartar uma imposição para essa condição que seja dessas etiologias, né? Então, abrir e limpar a via aérea, ventilação boca a boca ou massagem cardíaca. E aí, identificar 2 veias periféricas grandes, né? 16 Gauge e 14 Gauge, fazer infusão rápida de líquido e analisar, fazer uma analítica completa, uma analítica laboratorial completa desse paciente para a gente entender os graus de ácido base que ele se encontra, entender o grau de equilíbrio ou desequilíbrio iônico ou toxina no plasma e passar uma sonda vesical também para observar tóxicos na urina. Isso vai servir, obviamente, para a gente observar o funcionamento renal desse paciente, vai servir para a gente observar o funcionamento hepático desse paciente e já fazer um caminho para o diagnóstico. Aí, próximo ponto, se precisa de fato fazer intubação, e aí o professor traz aquele ponto, né? Acho que, devem ter diversos critérios para estabelecer uma intubação de fato, mas um deles é Glasgow menor que 8, né? Eu acho que é menor ou igual a 8, ele trouxe só menor que 8. Vou descer aqui para a gente dar uma olhada. Então, coma profundo menor ou igual a 8, né? E aí é onde a gente tem a necessidade de intubação, se não me engano. Então, deve-se comprovar que a via aérea está livre e que não existe pneumotórax, né? Talvez realizando raio-x ou por ausculta a gente consegue identificar esses pontos. Num paciente traumatizado, se coloca um colar cervical. Mesmo que seja necessária intubação, se for necessária intubação, ele se mantém com o colar cervical e realiza a intubação tomando os cuidados necessários. Se tira a pressão arterial e se comprova essa pressão arterial segundo grau de choque, segundo tipo de choque, né? Se é um choque cardiogênico, se é um choque séptico, e aí também direcionando a gente já para um diagnóstico. Se mede a glicemia desse paciente nesse momento em específico, se ela está baixa, 40 ml de soro glicosado 50%. Se tem indício de alcoolismo ou malnutrição, faz infusão de vitamina B, vitaminas do grupo B, tiamina e niacina. Se tem indícios de intoxicação por opiáceos, por opioides, né? Faz infusão de naloxona via parenteral. Se tem indícios de intoxicação por benzodiazepínicos, flumazenilo.
Se o paciente, esse é bastante interessante, se o paciente já chega com coma e com febre, cobertura para meningite bacteriana, né? Vancomicina, ceftriaxona e nos maiores de 50 anos, ampicilina. E aí, um último ponto depois de ter realizado todos esses passos, né? Aparentemente são passos de fato, ou tudo a se ter em conta no mesmo momento, né? Deve-se ter em conta que se o centro que você está não dispõe de meios de diagnóstico, meio de tratamento para as possíveis causas desse paciente, ele deve ser trasladado aí para um centro em que haja de fato meio de tratamento, que seria a unidade de cuidado intensivo, intervenção cirúrgica se necessário, ou uma tomografia, ressonância magnética. Acho que tomografia, né, é mais específico para esse caso. Mas se o centro que você tiver não tem esses acessos, é necessário que o paciente vá para um centro que possa tratá-lo de fato e possa diagnosticá-lo de fato. Então, anamnese e exploração, e aqui o livro traz uma leitura bastante importante. Então, a gente vai fazer a anamnese nos chegados, né, nos recém-chegados no serviço, e aí a gente pode separar os pacientes comatosos em dois grandes grupos. No comatoso, em que o coma é secundário, né? Esse coma secundário é a uma doença prévia conhecida, a uma causa prévia conhecida, tratável ou não, e os que têm um coma de apresentação brusca, né? Que vai ser o coma que a gente vai chamar de primário, entre aspas, onde a causa não é evidente, né? Você recebeu aquele paciente, não sabe não faz ideia de qual é a causa, ele veio sozinho ou veio com alguém que também não entende a causa, não sabe qual é a causa, e vai te descrever algumas características sobre o momento, né? E aí, o que é necessário fazer nesse paciente em que a gente não sabe qual é o motivo, né? Então a gente precisa buscar por exemplo, buscar sinais de violência ou trauma na cabeça. Esse paciente pode ter sofrido um trauma na cabeça, aí a causa seria intracranial primária, né? A gente saberia a etiologia desse coma que está se apresentando na sua frente. Nas crianças maltratadas também, a informação da família pode ser confusa, né? Pode ser não completa, e a gente tem que ter isso em mente também, que existe essa situação, observar comportamento humano. Também outra coisa é observar as circunstâncias em que foi encontrado esse doente, né? Então, os bombeiros que encontraram, quais foram as circunstâncias, tinha vômito em volta, tinha medicação jogada no chão, tinha algum indício de violência. Então é bastante importante para a gente compreender a etiologia, né? E aí a gente vai ter outras duas informações interessantes, que quanto mais breve seja o prazo em que esse paciente foi encontrado, o prazo do momento em que alguém viu esse paciente são da última vez até o momento em que o encontraram doente, comatoso, caído, quanto mais breve esse momento, maior a probabilidade de ser uma lesão cerebral primária, né? Sobretudo isquemia, mas pode ser hemorragia também. E quanto mais largo esse tempo, maior a probabilidade de que seja um distúrbio metabólico ou tóxico, certo? E alguns sintomas também. Alguns sintomas vão, obviamente, né, demonstrar pra gente qual que é o caminho que você deve tomar, ou quais vão ser as suspeitas primárias para esse coma, que é secundário, né? Ele é um coma que a gente vai falar que é de instalação brusca, é um coma primário, porque você não conhece a causa, mas ele é um coma secundário, é uma doença adjacente, né? É um dos fundamentos que a gente tem que ter em mente. Então, se essa pessoa, por exemplo, apresentou cefaleia e vômito, alguém te informou que essa pessoa apresentou cefaleia e vômito, pode correr o risco de ser uma hemorragia cerebral, né? Esses mesmos sintomas, cefaleia, vômito e febre, uma meningoencefalite, né? Fazer uma punção lombar, identificar. Se tem assim, a gente vai primeiro demandar o tratamento com ceftriaxona e vancomicina e depois solicitar o LCR, a punção lombar. Dor torácica, a gente vai suspeitar de causa etiológica cardíaca, né? Vai suspeitar de dissecção de aorta, vai suspeitar de IAM. Crise convulsiva,
a pessoa vai te apresentar algum indício de lesão focal, né? Esse paciente teve disartria, por exemplo, paresia facial, e aí ele começa a ter uma crise convulsiva que vai desencadear um estado comatoso. Então, é bastante importante a gente observar na anamnese as circunstâncias em que esse paciente apareceu, né? Isso basicamente o que a gente tem como anamnese. Então, o livro vem trazer para a gente a compreensão de uma exploração geral, né? O que você deve observar de maneira geral. Então, você deve realizar uma exploração geral convencional, uma exploração geral comum, né? Como regra geral, uma bradicardia, taquicardia ou alterações do ritmo cardíaco ou pressão arterial deve se atribuir a um coma de causa não neurológica, né? Porém, em alguns casos a gente vai ter uma elevação aguda de pique, hipertensão intracranial aguda, uma hipertensão intracranial, uma HSA, um TCE, pode-se observar também um aumento da pressão arterial, taquicardia, alterações do ritmo e até indícios no ECG de necrose miocárdica. Entretanto, o livro vem trazer para a gente algumas observações que a gente deve fazer. Por exemplo, no caso de hipertensão arterial extrema, com coma, sem nenhum signo focal ou com escasso signo focal e papiledema, tendo papiledema, é o caso de que está indicando uma encefalopatia hipertensiva, né, com aumento da pressão intracranial secundária aí, alguma outra afecção. Se a gente tem o caso de e aí ele vai trazer um monte de possíveis etiologias aqui, de possíveis doenças, né? Se a gente tem uma hipotensão, por exemplo, indica um fracasso circulatório, a gente tem que entender qual que é o motivo desse fracasso quarto-circulatório, né? Qual que é o motivo desse choque, se é um IAN, se é hipovolemia de fato, a gente vai fazer infusão de líquido, se é um choque séptico, se é uma intoxicação de modo geral, e aí o livro traz informação de que rara vez é lesão primária bulbopontina, né? A conjunção ali, a conexão entre o bulbo e a ponte, que é o nosso centro respiratório. Pode ser uma lesão secundária bulbopontina, né? Uma herniação das amígdalas do cerebelo que estão ali comprimindo o centro respiratório e trazendo o coma. Hipertermia. Então, no caso de hipertermia, a gente vai imaginar que seja uma doença infecciosa sistêmica. E aí, nesse caso, né, com hipertermia, caso de febre, a gente exige que seja realizada uma punção lombar. Porém, caso não haja contraindicação e com TC prévia. Por que a tomografia de crânio prévia? Sempre bom lembrar e falar isso alto. Porque se o paciente tem primariamente ali uma hipertensão intracranial e você fizer uma punção lombar, vai jorrar líquido, você vai diminuir de uma vez essa pressão, né? Uma diminuição muito brusca dessa pressão intracranial, e o paciente pode chegar a óbito. Então é muito interessante, muito importante, na verdade, pensar sempre sobre isso. Precisa fazer punção lombar? Não pode ter nenhuma indicação. Bom, não pode ter tido trauma, né? Não pode ter nenhuma indicação depois desse trauma, não pode ter nenhuma indicação de hipertensão intracraniana. Se a gente teve trauma de cabeça, ou trauma que não sabe se foi na cabeça ou não, tomografia de crânio. Aí seguindo, hipertermia extrema por si só, então ali a gente está falando de hipertermia, não de febrícula, mas de hipertermia de fato, a gente está falando ali de mais de 38 graus. E aí chega a um nível, provavelmente 39,5, que acima, né, de 39,5 a gente pode começar a considerar um caso de hipertermia extrema, em que por si só já é causa de coma, já pode levar ao coma. E algumas etiologias podem ser golpe de calor, hipertermia maligna, síndrome serotoninérgico, que eu respondi há vários dias na verdade, um questionário desse lá no Prognosis, que era essa condição, vou até dar uma relida, síndrome maligno de neurolépticos,
utilização de fármaco, né? Então, hipotermia extrema, a gente tem que lembrar que já é por si só causa de coma, só ela mesmo, e aí tem causa adjacente que está produzindo essa hipotermia extrema. Hipotermia. Então, a hipotermia também, por si só, pode reduzir o funcionamento metabólico do sistema nervoso central a um ponto tão crítico que pode levar ao coma letal, né? E aí o livro traz a informação aqui de, por exemplo, a pessoa que tem intoxicação de qualquer tipo, é frequente em alcoólicos que estão expostos ao frio ali. Por exemplo, os mendigos que passam a noite na rua, no frio, expostos a um frio extremo e ingerindo álcool de maneira excessiva. Então, a gente começa a discussão sobre a exploração neurológica desse paciente, né? E a gente vai observar alguns parâmetros. A primeira vai ser a atitude do doente, né? O comportamento do doente. Então, como é que tá esse doente? Se ele parece dormido, mas faz movimentos semi-intencionados, como se coçar, ele não está sofrendo nesse momento uma patologia muito grave e permite uma certa calma na avaliação. Né? Se ele faz movimentos espontâneos, com posturas de descerebração, descorticação, que foi o que a gente observou no vídeo, talvez eu possa englobar aqui, encontrar esse vídeo, movimentos de cerebração e descorticação, o que a gente observou no vídeo do professor, né, paciente que flexiona e contrai os braços e hiperestende as pernas, o paciente que contrai as pernas, o paciente que está todo hiperestendido, a gente vai indicar, esse tipo de postura indica alguma certa gravidade. E qualquer alteração do padrão respiratório, apresentando dificuldade para respirar, também indicam gravidade nesse sentido. Nível de consciência, como é que a gente analisa o nível de consciência? Então, nível de consciência é analisado pela escala de coma de Glasgow, né, GCS, Glasgow Coma Scale. E basicamente a gente vai analisar o que? A resposta a estímulos básicos da voz e de dor, certo? Então a gente vai ter aqui, num grau 1, num coma grau... Então a gente vamos observar melhor aqui a tabela, né? Então se a gente tem esse paciente, a escala de coma de Glasgow vai de 3 até 15, né? E a gente tem a pontuação da escala de coma estabelecendo pra gente qual que é o caso do paciente, né? Qual que é a posição desse paciente, se ele está normal, se ele está em obnubilação, se ele está em estupor coma ou coma profundo, que é risco da depressão respiratória, risco de depressão da função respiratória, né? E os graus de coma vão ser vígio, normal, né? Se o paciente está vigilante, normal, com 15 pontos, e até grau 4, um coma profundo, se ele tem menos de 8 pontos, igual a 8 ou menos de 8 pontos, ele está em coma profundo, é o paciente que demanda de fato a intubação, como informou o professor, né? Então a gente vai falar que um paciente grau 1 tem de 14 a 15 pontos no Glasgow, né, no GCS, e ele desperta a voz e responde completamente à dor, né? Então vamos imaginar aqui um cenário onde a gente tem um paciente que localiza a dor, não obedece uma ordem, mas localiza a dor e ele abre os olhos a voz, né? Esse paciente perdeu 2 pontos, né? Ele perdeu um aqui e perdeu um aqui, ele está em 14, por exemplo. No caso de grau 2, o paciente para responder ele precisa de um estímulo mais forte e ele responde com palavras confusas, né? Então a gente vai aqui na resposta verbal e observe que o paciente responde confusamente, responde inapropriadamente, né? Você pergunta para ele sobre maçã, ele responde banana, uma resposta inapropriada. Você pergunta sobre maçã e ele responde sobre maçã, mas com certa lentidão, com sinais de confusão mental, ele perdeu somente 1 ponto. Se ele tenta responder, mas responde algo não compreensível, ele tem 2 pontos. Se ele não responde nada, ele está zerado, ele pontuou só 1 no estímulo de resposta verbal. A abertura dos olhos. Então, vamos seguir observando aqui os graus, né? Então, esse paciente ele vai pontuar de 11 a 13. O paciente que pontua de 11 a 13, escala de Glasgow, grau 2, né? O paciente que está estuporoso. O grau 1, o paciente está obnublado.
obnubilado. Num coma de grau 3, o que a gente tem? Esse paciente responde fragmentariamente, ele tenta responder, mas ele produz só um grunhido, não fala nada, ou somente retira um membro com dor intensa, ele só abre os olhos com dor bastante intensa. Esse paciente está em escala de Glasgow, no nível, né, na classificação de Glasgow ele está em grau 3, já é classificado como coma, a pontuação entre 9 e 10, e a pontuação menor do que 8 a gente vai chamar de coma profundo, e a gente tem risco de depressão respiratória, né, da depressão da função respiratória. Então essa é a escala de Glasgow e é bastante interessante, né? Então as respostas para abertura dos olhos a gente tem 4 pontos. No primeiro ponto, o paciente não abre os olhos, ele pontua 1. Se ele abre os olhos à dor, ele pontua 2. Se ele abre os olhos à voz, ele pontua 3. E se ele abre esses olhos espontaneamente, ele pontua 4. A resposta verbal, então a gente vai de uma pontuação que é de 4 para os olhos, 5 verbal e 6 motora. Resposta verbal, se esse paciente está orientado, ele responde normalmente, ele tem nível de consciência pontuando 5 aqui para a resposta verbal. Se ele está confuso, ele responde 4. Se ele responde inapropriadamente, são 3 pontos. Se ele responde incompreensivelmente, né, com grunhidos, são 2 pontos. E se ele não responde nada, é 1 ponto somente. E a resposta motora, né? A resposta motora é a gente ordenar o paciente que movimente, ponha o dedo na ponta do nariz e ele produzir aí essa instrução, ele receber a instrução e reproduzir, ele está obedecendo a ordem, ele pontua 6. Se ele localiza somente a dor, se a gente pega com uma agulha e pontua no pé do paciente, pergunta para ele onde que a gente pressionou, ele responde a dor, ele pontua 5. Se ele tira somente a extremidade, ele não localiza a dor, mas ele tira a extremidade quando a dor é muito forte, ele pontua 4. Se ele produz uma flexão anormal, que é aquela flexão de descorticação, ele pontua 5, pontua 3. E se ele tem uma extensão total anormal, não responde a nenhum estímulo, porém ele está estendido, né? A gente vê que tem controle, tem um certo tipo de controle, mesmo que não consciente da funcionalidade muscular, ele pontua 2, e se ele não tem resposta nenhuma, nenhum estímulo de dor a nada, não tem flexão anormal, não tem extensão anormal, que são as duas posturas de descorticação e descerebração, o paciente vai pontuar 1 na escala de Glasgow. Então é importante lembrar que a escala de Glasgow ela oferece de 3 pontos a 15 pontos. Né? Esse paciente pode pontuar um máximo de 15 e um mínimo de 3, porque a cada um, mesmo que ele não responda a nada, ele pontua 1, certo? E aqui está o que eu achei mais importante aqui, que é a gente classificar de fato, né? Usar os pontos do score para classificar esse paciente em normal, vigilante, normal, obnubilado, muita dificuldade de falar essa palavra, obnubilado, estuporoso, comatoso ou em coma profundo. Então, seguindo a discussão da exploração neurológica, a gente, além de analisar, né, a atitude do doente e o nível de consciência, a gente vai começar a analisar alguns outros sinais focais neurológicos. Então a gente tem o exame de pupila e movimento ocular, né? E o exame de pupila e movimento ocular vai estabelecer uma dicotomia de fato. Então, ou o paciente está normal ou está anormal. Né? Se a gente tem uma pupila isocórica, o que significa isocórica? Iso é igual, parado, né? Não mudou a condição, e corums é espaço vazio, né? Então, espaço vazio que a gente tem no olho é a pupila, né? É a parte mais interna da pupila. Então, se essa pupila está isocórica, as duas, uma em comparação com a outra, não estão nem com midríase nem com anidríase. Normoreativa, reage a estímulo de luz focal, movimento ocular são completos, reflexos
óculos cefálicos são normais, o tronco cerebral não está não está danificado, né? É uma grande probabilidade de disfunção cerebral difusa e não diretamente do tronco cerebral. E aí o primeiro sinal de que existe de fato um processo expansivo com uma hérnia de lobo temporal que comprime o tronco cerebral ou algum outro ou algum outro processo expansivo aí com herniação e compressão do tronco cerebral é uma dilatação da pupila homolateral, né, do lado da lesão, e mais tarde paresia de terceiro par e a reação de descerebração. E aí o que é a paresia de terceiro par? Eu vou trazer para a gente observar melhor. Então eu estava assistindo uma aula, captura de janela, escolhi a janela correta, com posse. Então eu estava assistindo essa aula, então essa aula aqui de paresia ou paralisia do terceiro nervo. Então, o que pode acontecer? A gente pode ter uma ptose, né? O terceiro par craniano também é responsável pela movimentação da pálpebra, pelo reto superior, pelo músculo reto superior do olho, reto inferior, reto medial e o oblíquo inferior. Então, provavelmente este olho, por não ação dessa musculatura, este olho vai estar para fora, né, lateralizado e inferior, hipotrópico e exotrópico, certo? Então, o olho vai se movimentar para a lateral, lembrando que é do lado da lesão. Por que está acontecendo isso? Porque aqui a gente tem o mesencéfalo, aqui a gente tem o núcleo do terceiro par, que é o óculo motor, e esse núcleo do terceiro par vai sair aqui pela região frontal do mesencéfalo e vai se direcionar ao olho, e perto dele, uma das causas, por exemplo, de pulse de terceiro nervo craniano, paralisia de terceiro nervo craniano, né, dessa lesão focal, desse sinal neurológico focal, é um aneurisma de artéria comunicante posterior, né? Porque ela está na mesma topografia ali, faz um caminho que está paralelo ao caminho do nervo, e aí se a gente tem o aneurisma dessa artéria, a gente tem compressão do nervo, e a gente pode ter alguns desses achados aqui. Essa aula me sugeriu, esse tutor me sugeriu, que é um neurooftalmologista, sugere, né, uma tomografia de crânio para a gente poder observar esse aneurisma. Quando não for conclusivo, uma tomografia de crânio, uma angiotomografia de crânio. Quando não for conclusivo, né, quando não for aneurisma, provavelmente, porque a aneurisma vai concluir aqui com a angiografia, angiotomografia de crânio, a gente pode fazer uma ressonância magnética de crânio ou uma angiorressonância magnética, e a gente vai ter achados como este aqui, CPA. Vamos dar uma olhada aqui que a gente vai encontrar no CT. Então aqui não fica muito claro, né? Vamos ver se aqui fica mais claro. Vou procurar de outra maneira aqui, certo? Então eu procurei agora por PCOM, Posterior Communicating Artery, né? Aneurisma, ressonância magnética, angiograma, ou angiografia. E aqui a gente consegue observar, né, um aneurisma, esse pontinho aqui é um aneurisma de artéria cerebral, artéria comunicante posterior, né? Artéria cerebral comunicante posterior esquerda nesse caso aqui. E vários outros achados, aqui também. Aqui eu clico, ele vai para lá, né? Não dá pra gente observar direito, mas aqui, olha, a gente tem essa PCOM aneurysm, que vai comprimir o nervo que vai sair daqui, certo? Então a gente vai ter essa paralisia de fato do terceiro par cranial, né? Então esses vão ser sinais de um processo expansivo, seja ele qual for, pode ser tumoral, qual for que seja o processo expansivo. Provavelmente ele vai ser um processo agudo que está herniando o lóbulo temporal, comprimindo o tronco cerebral, e aí pode comprimir na altura ali do terceiro par, a gente ter essa afecção
ocular. Sinais meníngeos, né, rigidez de nuca. Então, rigidez de nuca vai indicar com toda a probabilidade ou meningite ou hemorragia. Se for acompanhado com febre, meningite. Se não tiver acompanhado com febre, hemorragia subaracnoide, também aumentando ali a pressão de todo o canal medular, tudo que a gente vai ter como canal medular ali, leptomeníngeo, e produzindo essa rigidez de nuca. O padrão respiratório também é um outro ponto a ser observado, né? No padrão respiratório a gente vai ter ou hipoventilação ou hiperventilação, ou algumas alterações bem características no padrão de respiração, como a respiração do tipo Cheyne-Stokes, né? Que é uma respiração que tem um padrão periódico e tem alguns segundos de apneia no meio, né? O professor mostrou pra gente. Então, só pra gente imaginar aqui, vou trazendo uma anotação, né? Então esse paciente vai ter uma frequência de respiração que vai subindo, vai aumentando, depois ela diminui e fica um período parado, depois ela inicia de novo, vai subindo, vai aumentando, depois ela diminui e um período de apneia outra vez. Esse é o padrão de respiração do tipo Cheyne-Stokes, né? Aí o livro menciona pra gente alguns outros padrões de respiração, eu vou deixar marcado assim porque não vai ficar salvo no livro, que é a respiração apnêustica, né? Ciclo de ventilação que fica bloqueada na inspiração, que é o gasping, a pessoa não consegue puxar o ar, né? E hiperventilação, que habitualmente ou geralmente vai indicar pra gente algumas possibilidades de quadros, né? É a respiração de Chacal. Respiração de Chacal, algo desse tipo. Vamos ver. Agora tem que lembrar qual que é o tipo de respiração. Tem um nome do padrão existe um nome de fato para esse padrão de respiração, eu não me lembro o nome mais do padrão, mas é algo parecido com isso, Raoult-Choucault, algo parecido com isso, que vai estar indicando para a gente provavelmente um processo de infecção respiratória, de edema agudo de pulmão, ou cetoacidose diabética, ou acidose metabólica, mas cetoacidose diabética bastante comum, pelo que o professor citou pra gente. Aí o livro traz a discussão da análise para as respostas motoras e outros sinais motores, né? Então ele vai mostrar pra gente que algumas síndromes, né, alguns sinais motores ou sintomas motores podem indicar a posição da lesão, por exemplo, dentro do parênquima, né? Aí o livro explica pra gente que a desviação de cabeça para um lado, cabeça e olhos para um lado, e hipotonia do corpo no lado contralateral pode indicar lesão expansiva grave no hemisfério em que ele está olhando, né? Por quê? Porque essa musculatura da região do pescoço da cabeça é ipsilateral, né? Controlada por regiões do córtex que são ipsilaterais, né? O paciente vai olhar para o lado da lesão, usualmente desvia até os olhos para o lado da lesão, e as extremidades contralaterais, que são controladas pelo hemisfério ipsilateral à lesão, elas estão hipotônicas ou não se mobilizam de fato, estão parestésicas. Parestésicas, hipotônicas, ou o paciente está apresentando hemiparesia de fato. A gente vai ter uma lesão expansiva do lado em que o paciente mira, contralateral à lesão, né? Lesões de tronco cerebral e protuberância, por exemplo, a gente vai ter dois padrões de rigidez, né? A rigidez de descerebração, e na descerebração o paciente está todo hiperestendido, né? Os membros superiores estão hiperestendidos e rotados, né? Então o paciente está com o braço aduzido, rotacionado, e os membros inferiores também hiperestendidos, né? Tá indicando lesão mesencefálica ou da protuberância em região alta, seja primária ou secundária. Já a rigidez de descorticação
né, a desconexão do córtex com os nervos periféricos, a gente tem que os membros superiores vão semiflexionar e abduzir, né, vão ficar colados aqui no corpo, e as extremidades inferiores vão estar hiperestendidas, né? Aí o que vai indicar pra gente lesão hemisférica difusa. O livro também traz um outro ponto que são outros dados da exploração neurológica, e ele vai trazer informação de que eles podem não ser essenciais aí para o diagnóstico de coma, né? Fundo de olho, reflexo osteotendíneo, cutâneo plantar, o Babinski, pode não ser essencial para avaliar a profundidade do coma, né? Nessa discussão eles não são essenciais. Prognóstico e evolução, né? Então, o prognóstico e evolução do coma são muito variáveis, e aí o livro traz uma informação de raciocínio interessante, que é que o êxito da reanimação, né, com o surgimento da reanimação, a gente tem a consequência de duas situações muito comuns hoje em dia, que não eram tão comuns antigamente, que é o estado vegetativo e a morte cerebral, que o livro vai trazer discussão pra gente aqui embaixo, né? Estado vegetativo e estado de morte cerebral. Então a gente começa a falar sobre o estado vegetativo e depois estado de morte cerebral de fato, né? No estado vegetativo a gente tem que ele é uma consequência geralmente de lesões anóxica, né? Não hipóxica, mas sim anóxica, traumática ou hemorrágica. E nesse estado o paciente está desperto, tá acordado, tá vigil, porém o estado de consciência dele é quase nenhum, é mínimo, né? Sem conhecimento de si mesmo ou do ambiente, que é o conteúdo do estado de consciência. Aí a gente vai aceitar que esse processo é definitivo de fato, esse paciente ele é um paciente em estado vegetativo, se a gente tem essa condição imposta aí, sobreposta de 3 a 6 meses, né? Então nesse período aí, o paciente chega a atingir 3 meses de estado vegetativo, até os 6 meses ele de fato está em estado vegetativo definido, ou se a etiologia for traumática, né? Se a etiologia de base for traumática, a gente estende esse prazo até 2 anos para de fato diagnosticar estado vegetativo. Aqui o livro explica a base neuropatológica da lesão, né? Destruição da maior parte do córtex, substância branca, os tálamos, com a preservação parcial do tálamo e do tronco cerebral, que mantém a homeostase interna. Esses pacientes eles movem o olho, mas eles não dirigem o olho a um ponto específico, eles têm movimentos repetidos estereotipados, e alguns desses pacientes, depois de bastante tempo, recuperam uma mínima percepção, um mínimo de estado de percepção, né? Um mínimo estado de consciência. E aí são os pacientes em que a gente de caso tem de fato tem um debate ético se é apropriado ou não manter esse paciente artificialmente. E o último estado, que é o estado de morte cerebral, que é o ponto de não retorno, né? A gente conhece, entende bem esse conceito de ponto de não retorno, onde a gente tem um cérebro, um sistema nervoso central que se é destruído de fato, total e irremediavelmente, né? Aí tem 2 fundamentos básicos para o diagnóstico de fato desse paciente, né? Quais são? Esse paciente deve estar em coma e apneia sem reflexo de tônico cerebral, sem controle da própria respiração, sem produção da respiração sozinho, né? E aí o que a gente tem em fundamento, né? Quais são os fundamentos para o diagnóstico de morte cerebral de fato? É que, pelo exame neurológico apropriado, se demonstra a ausência da função cerebral total, incluindo o tronco cerebral, né? Incluindo o centro cardiorrespiratório. E que a parada funcional que esse paciente teve é irreversível, né? Dada a natureza destrutiva já conhecida daquela agressão. Então a gente sabe que aquele tipo de doença, aquele tipo de lesão que o paciente sofreu, aquele tipo de agressão, tantos minutos sem receber oxigênio pelas carótidas, por exemplo, ou alguma outra doença que a gente conhece a natureza lesiva, conhece os resultados possíveis, a gente
identifique que é irreversível de fato as agressões que ela produziu, as lesões que ela produziu, e aí também faz parte do fundamento, fora que deve ter passado um tempo suficiente para confirmar que não existe de fato nenhuma recuperação, e esse tempo é estabelecido segundo o serviço ou segundo a carta do país em específico para aquela conduta, né?